Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, imaginem 16º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda, que maravilha! E o 15º sobre o tema Exu. E hoje nós vamos abordar um assunto que, além de polêmico, é muito interessante. Exu na sacralização animal. Gamagare sarani sada re saiya be. E antes de começarmos esse maravilhoso tema, eu quero lembrar a vocês aquelas dicas imperdíveis. Inscreva-se no nosso canal, não esqueçam de dar o like, de compartilhar com os amigos de vocês e principalmente, olhe o sininho, aperta lá, porque quando nós tivermos novos vídeos, certamente vocês serão devidamente avisados. Muito bem. Então, Exu na sacralização animal. Vamos entender como funciona todo esse mecanismo. Primeiramente, eu começaria dizendo que assim como nós ingerimos os nossos remédios alopáticos para os nossos organismos, nós também disponibilizamos através, e a espiritualidade é a grande, vamos dizer assim, é aquela que tem o mérito, de disponibilizar para nós, através dos templos umbandistas, os remédios espirituais. Esses remédios estão devidamente representados nas 5 formas de magnetismo sobre as quais nós vamos falar agora. Vamos lá, uma por uma, gente. Primeiro, o magnetismo astral. Quem é que está ali inserido? Nossos guias, nossos maravilhosos orixás, por exemplo. Segunda forma de magnetismo, terrestre. O que a gente poderia lembrar? Os 4 elementos, não é isso? Por exemplo, a água, a terra, o ar, o fogo, que são remédios do corpo e da alma, não é assim? Muito bem. A terceira forma de magnetismo, mineral, devidamente representada nas pedras, nos cristais, nos metais, não é assim? A quarta forma de magnetismo seriam os nossos vegetais, ou seja, as plantas, as ervas, as flores, não é assim? E mais importante, o quinto, que é o tema da nossa conversa de hoje, a quinta forma de magnetismo, que seria o magnetismo animal, subdividido em animais, entre aspas, né, gente? Racionais, o ser humano, e os animais irracionais, os nossos queridos bichinhos. Sobre isso, eu começo falando sobre a questão do sangue. O sangue, nós temos, por exemplo, 3 variáveis nele que são importantes a gente falar. Por exemplo, o sangue branco, que cura, que reenergiza, que limpa. Sangue branco nada mais é do que a água, não é assim? Uma das 4 formas de magnetismo, de força, que formam a base de toda a existência material. Outro, o sangue verde, que é o sumo extraído das nossas plantas, das nossas ervas, né? E por último, esse é que eu quero fazer aí uma importante reflexão, o sangue vermelho. Este, meus queridos irmãos, carrega uma enorme vitalidade, é rico em proteínas, como por exemplo a hemoglobina,
que é a responsável pelo transporte de oxigênio na respiração. E cada pessoa que chega no nosso terreiro, isso precisa ficar bem claro, né? Nós vamos aplicar um remédio próprio. Para alguns, nós podemos aplicar o magnetismo astral, para alguns o terrestre, outros o vegetal, outros o mineral e para alguns também o magnetismo animal. Muito bem, constatada a necessidade desse remédio magnetismo animal em determinado assistido, o que vai acontecer? O astral superior, a espiritualidade, é consultada através das mais variadas formas, inclusive oraculares. A partir dessa licença, de uma afirmativa, pede-se licença para, então, sacralizar o animal. Quero lembrar que em algumas casas, esse animal, parte desse animal, ela é utilizada como alimento orgânico, tá certo assim? Então, vamos lá. Assim como nós utilizamos, por exemplo, as plantas como alimento orgânico e espiritual, também se utiliza o magnetismo animal como alimento orgânico, não é verdade? E também alimento espiritual. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vamos nos lembrar de uma coisa. Vamos corrigir a nossa linguagem. Vou deixar um slide aqui do lado para vocês verem. Nada de sacrifício animal acontece dentro de terreiros de Umbanda ou de Candomblé. Sacrifício animal acontece na Sadia, na Seara, na Friboi ou em qualquer outro abatedouro. Nos terreiros de Umbanda e Candomblé, olha aqui, ó, sacralização. Tá certo assim? Um grande abraço e fiquem com Deus.